As pessoas vivem dizendo que Jesus vai voltar, mas ninguém lê o texto que mostra quando Jesus disse que voltaria. E hoje eu vou te mostrar na Bíblia que Jesus nunca prometeu que voltaria na nossa época. Ele prometeu voltar na geração dele. Ele voltou em juízo sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e a nova aliança começou completa depois disso. Em Mateus 24:34 está escrito: "Não passará esta geração até que tudo isso aconteça." Uma geração tem aproximadamente 30 a 40 anos. Jesus falou isso por volta do ano 30 depois de Cristo, e a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, dentro da geração que ele disse que aconteceria. A palavra vinda, também conhecida como parousia, não significa ele descer do céu fisicamente. No Antigo Testamento, Deus vinha quando queria julgar uma nação. Exemplos disso, em Isaías 19:1, o Senhor vem sobre o Egito, mas ninguém viu Deus fisicamente, era o juízo sobre aquela nação. Em Miqueias 1:3, o Senhor sai do seu lugar e desce, também era o juízo contra Samaria, e ninguém viu Deus fisicamente, só o juízo. A vinda de Jesus foi o julgamento da velha aliança e o fim de Israel como sistema religioso. Mateus 23 inteiro fala sobre Jerusalém e não sobre o mundo. Em Mateus 23:36 ele diz: "Tudo isso virá sobre esta geração." E no verso seguinte ele diz: "Jerusalém, Jerusalém." É claríssimo que o juízo aqui era sobre Israel e não sobre a humanidade inteira. Em Mateus 16:28 está escrito: "Alguns dos que estão aqui não morrerão até verem o Filho do Homem vindo em seu reino." Se a vinda de Jesus é no futuro, onde estão os discípulos vivos hoje? Em Mateus 24:3 os discípulos perguntam: "Quando será tudo isso? Quando será a tua vinda e o fim da era?" Era judaica, era do templo, era da lei, era dos sacrifícios, não o fim do mundo. Jesus responde descrevendo fome, guerras, sinais no céu, perseguições e o evangelho sendo pregado a toda pessoa da época. Em Marcos 13:10, Jesus diz: "Pois antes de chegar ao fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos." Mas em Colossenses 1:3, Paulo diz: "O evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu." Em Mateus 24:15, Jesus diz: "Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel." E o que o profeta Daniel falou? Em Daniel 9:27 fala de um rei que faria com muitos povos um acordo que durariam 7 anos. Guarda essa informação. Um acordo que durariam 7 anos. Mas quando passasse metade desse tempo, ele acabaria com os sacrifícios de animais e o grande terror seria colocado no lugar mais alto do templo, como Deus resolveu. Agora, detalhe importante. Em Apocalipse 11:2 diz: "Porém, não tire medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses é igual a 3 anos e 6 meses. É exatamente a metade dos 7 anos, o mesmo período que aparece em Daniel 9:27. Os pagãos eram o Império Romano que destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo. Se os sacrifícios acabaram, então o grande terror que seria colocado no templo já aconteceu. Voltando para Mateus 24, Jesus diz: "Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Se fosse o fim do mundo, por que só a Judéia deveria fugir? Porque era um juízo local." Em Apocalipse 1:11, quando Jesus diz para João enviar as cartas para a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas igrejas ficavam na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E hoje nenhuma dessas igrejas existem porque elas foram destruídas há quase 2000 anos atrás. Ou seja, as cartas foram enviadas para igrejas reais daquele tempo, com problemas reais daquela geração. Se Apocalipse fosse para a nossa geração, então por que Jesus mandaria escrever para as igrejas da Ásia, sendo que essas igrejas nem existem mais? Seria o mesmo que Jesus te mandar escrever para a igreja da Roma Antiga, sendo que a igreja nem existe mais hoje. Faz sentido só se era para os destinatários do ano 70 depois de Cristo. Isso significa que Jesus não está atrasado, é que ele já cumpriu o que ele prometeu.